Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 nós estamos aqui ao vivo para um bate-papo aí olhando para fechamento de mercado e trazendo as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro. Temos sempre um olhar aí para o âmbito político, economia e também cenário corporativo, tudo aquilo que movimenta direta ou indiretamente aí o mercado financeiro. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Hoje é quinta-feira, dia 2 de dezembro de 2021. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo. Dessa forma aí o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Olhando aí um pouquinho para fechamento de mercado no dia de ontem, né? Índice Ibovespa aí, e bolsas globais ontem com uma boa perspectiva de alta nas primeiras horas do dia, mas infelizmente aí a volatilidade que nós vimos lá no final do mês de novembro continua muito forte no mês de dezembro também, pelo menos aí no início do mês, no primeiro dia de dezembro, inclusive aí levando o índice Ibovespa aí em alguns momentos perder aí os 100 mil pontos, inclusive voltando aí a perspectiva lá de novembro de 2020. Durante todo o pregão aí tivemos um movimento de alta, inclusive aí com o índice Bovespa aí retomando e crescendo bastante, mas alguns aspectos aí a nível global, né, economia, a própria questão da nova cepa aí da Covid-19, acabaram aí mexendo com o mercado e puxado aí pelo exterior, principalmente aí o índice Bovespa então fecha em queda novamente. Alguns dos aspectos aí que mexeram aí com o mercado foi um certo atraso ali e mudanças em relação ao texto também da PEC dos precatórios, mas o principal ponto aí vem do exterior, né, com o presidente Joe Biden lá nos Estados Unidos aí se mostrando mais preocupado aí com a variante Omicron. Lembrando, nós já falávamos aqui durante alguns dias dessa semana que o presidente norte-americano aí tinha dito que não haveria motivos para tanta preocupação e que menos ainda motivos aí para lockdown ou medidas de restrição, né? Mas agora aí com uma redução, com a confirmação de variante Omicron lá nos Estados Unidos e com o baixo índice de vacinação da população norte-americana, assim como aconteceu aí em diversos países da Europa, essa preocupação aumenta, né? E isso também fez com que o próprio presidente Joe Biden mudasse um pouco o discurso no dia de ontem, e isso obviamente deixa os mercados mais instáveis, com investidores aí preocupados com os próximos passos em relação à retomada da economia norte-americana. Ainda falando nessa questão de retomada, o presidente Jerome Powell do Banco Central norte-americano voltou aí a reforçar a questão da necessidade de analisar aí uma aceleração na redução de estímulos econômicos, principalmente aí com o objetivo aí de frear o consumo, né? Onde a inflação, que até então era tratada como transitória lá nos Estados Unidos, agora é vista aí com uma maior preocupação, principalmente nesse cenário agora de novas medidas de restrição em alguns países por conta da variante Omicron, que pode obviamente aí impactar novamente aí, né, e forçar aí a novos aumentos em gargalos da cadeia produtiva global, assim como problemas de frete e diversos outros pontos aí que nós já vimos e sofremos bastante aí em relação a todo o período aí de pandemia. Essa é a grande preocupação dos investidores a nível global. Isso aí também acabou afetando a Europa, que também se preocupa bastante aí nesse momento aí com a variante Omicron, né? E já com diversos países aí com fronteiras fechadas e medidas de isolamento. Isso também manteve então as bolsas europeias aí caindo um pouco, apesar de terem fechado aí um pouco mais cedo e fecharem em alta. Então devemos também ter alguns movimentos nesse sentido aí no dia de hoje. Ontem nós também tivemos aqui no Brasil, né, a CCJ do Senado aí
Câmara de Constituição e Justiça aprovando, né, fazendo a sabatina do André Mendonça e posteriormente aí a aprovação dele aí para assumir a sua cadeira no STF cerca de 5 meses depois. E obviamente aí devemos ter muitos desdobramentos ainda nesse sentido em diversos aspectos, mas por enquanto vamos ficar aqui com números de fechamento do dia de ontem para batermos um papo nesse sentido. Ibovespa, então, ontem voltou à casa dos 100 mil pontos, né, uma queda de 1,12%. Durante boa parte do pregão, como falávamos, então, o índice estava em cenário positivo, mas, infelizmente, aí, o movimento aí, internacional acabou trazendo, então, todos esses desdobramentos e voltamos à casa de 100.775 pontos. O dólar, por conta disso, acaba aí subindo novamente, chegando a R$ 5,67, uma alta de 0,62%. Automaticamente, aí, com maior receio de investidores a nível global, investidores acabam buscando aí as moedas mais fortes aí como proteção, e por isso aí o dólar volta aí a subir no dia de ontem. Olhando para as bolsas norte-americanas, então, que caíram forte novamente. Então, o Nasdaq, a bolsa de tecnologia, caiu 1,83% ontem, chegando aí aos 15.254 pontos. O índice S&P 500 caiu 1,18%, chegando a 4.513 pontos. E Dow Jones caiu aí 1,34%, chegando a 34.022 pontos. E basicamente aí jogando fora, né, todo o crescimento aí do índice aí durante os últimos meses, inclusive aí durante a divulgação aí de balanços do terceiro trimestre, que deu uma boa evolução aí para as bolsas norte-americanas. Olhando para a Europa, então o cenário foi parecido em alguns aspectos, mas pelo fechamento mais cedo aí das bolsas na Europa, elas ficaram ainda em terreno positivo. O euro aí subiu um pouco menos, 0,39%, mas chega aos R$ 6,40. E olhando para as bolsas, o DAX na Alemanha havia recuperado boa parte das perdas aí do final do mês passado, chegando aos 15.472 pontos, com alta de 2,47%. Na França, o CAC subiu 2,39% a 6.881 pontos, e no Reino Unido uma alta um pouco mais tímida de 1,55%, chegando então a 7.168 pontos. Fechamento da Ásia também no dia de ontem, dia 1º, o Japão aí havia fechado em lateralização negativa, uma queda de 0,01%, a China, a 14.794 pontos, enquanto o Japão havia subido 0,41% a 25.935 pontos, com a perspectiva aí de melhoras, né, e os investidores mais tranquilos aí em relação à variante Omicron, mas falamos aí no final do nosso Morning Call sobre a abertura e fechamento de hoje, aonde podemos também ter muitos desdobramentos aí oriundos já dos movimentos que tivemos no dia de ontem. Olhando agora um pouquinho para cenário de cripto, né? Elas também acompanham aí a forte volatilidade do mercado nos últimos dias, onde ontem o Bitcoin caiu 0,70% e o Ethereum aí caiu ontem 1,72%. Movimento forte nos últimos dias também em relação ao petróleo, negociação de petróleo e perspectiva de petróleo futuro. O Brent ontem fechou a $68,75 e o WTI fechando aí a $65,52 a negociação futura, olhando aí para o fechamento do mês de dezembro, então, da commodity. Ainda olhando para o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, né, que subiu bastante aí desde o fim da semana passada, com as mudanças aí e com incertezas, principalmente aí em relação às bolsas globais. Ontem aí ele subiu novamente 14,45 pontos aí após as fortes quedas das bolsas norte-americanas e chegou a 31,12%, sempre ressaltando aqui que o índice VIX mede aí a volatilidade do mercado de renda variável, e quanto maior esse índice, maior essa volatilidade, então maior também o risco, né, no mercado de renda variável. Lembrando, o risco pode obviamente aí trazer muitos ganhos, mas traz também a possibilidade aí de muitas perdas.
Olhando para metais futuro, o ouro também tenta se recuperar aí da queda dos últimos dias, né? Com investidores também olhando aí para a reserva de valor. Ouro ontem fechando a 1.779 dólares e 30 cents a onça. A perspectiva aí de ouro futuro então para fechamento de dezembro. Alumínio futuro também chegando aí ontem a 2.647 dólares, subindo um pouco, e o ferro refinado aí com a perspectiva aí para fechamento também em dezembro de 2021, chegando aí aos 103 dólares e 17 cents, um aumento também em relação à perspectiva da commodity, né? Mesmo aí em meio a essas incertezas, é uma das commodities aí que tem se mantido após forte queda nas últimas semanas também, mas mantendo aí a perspectiva aí da indústria na China manter aí o consumo e automaticamente a importação do minério. Fechamento do dia de ontem, as principais altas que compõem aí, das ações que compõem o índice Bovespa, né? Ontem a principal alta ficou por conta de BRK M5, que é Braskem, subiu ontem 5,89% e chegou aí a R$ 53. SUSB3, Suzano Brasil, também subindo 3,37% a R$ 58,05. GGBR4 igual 4 também subindo mais forte aí no dia de ontem. GGBR4 é Gerdau igual 4 Metalúrgica Gerdau, ambas subindo aí na casa de 1,40%, principalmente com essa perspectiva aí em relação às commodities, né? E diria especificamente o minério de ferro, garantindo aí um pouco mais de alta aí para essas companhias. GGBR4 ontem fechou aí a R$ 26,17, igual 4 fechando a R$ 10,80. Fechando aqui as principais altas do índice, temos Pets 3 que subiu 1,32% e chegou aí a R$ 18,45. Já as principais quedas aí ficaram por conta de varejistas e empresas de tecnologia, né? MGLU3, Magazine Luiza, ontem caiu forte, despencando 11,79% e chegando aí a cotação a R$ 6,88. Cash 3, que é Melius, também caindo 13,37% a R$ 2,65. LWSA3 Local Web caindo 9,93% a R$ 11,88. Local Web aí que vem de fortes quedas durante todo o mês de novembro também. Via 3, né, a antiga Vevar 3, né, a dona aí da Casas Bahia e Ponto Frio, também caindo 8,29%, a varejista a R$ 5,20, e BID11 Banco Inter caindo ontem também aí as ações units de Banco Inter 7,70% e fechando aí a cotação a R$ 33,40. 44 centavos. Essas foram as principais altas e baixas do índice Bovespa aí no dia de ontem, 1º de dezembro de 2021. Para hoje, alguns indicadores aí que vale a pena ficar de olho e podem movimentar o mercado. O índice de preços ao consumidor da FIP, né, o índice IPC-FIP, divulgado aí no dia de hoje, então também vale a pena ficar de olho, principalmente não é um dos índices oficiais de índice de preços, mas sempre é bom acompanhar esses indicadores. Hoje também temos a divulgação aí do PIB brasileiro, né, e essa perspectiva também em relação ao fechamento do ano. Lembrando, já temos aí via Boletim Focus os especialistas aí semana após semana acreditando em um crescimento menor do PIB para esse ano e também para o próximo, então vale a pena ficar de olho nesse indicador para analisar aí e tentar prever um pouco os próximos passos da economia. Olhando um pouquinho aí para indicadores internacionais que podem mexer com o mercado hoje, temos a reunião da OPEP aí, e OPEP+, no dia de hoje, divulgação do índice de preços ao produtor na zona do euro. Então, lembrando aí, né, isso mexe obviamente aí com o atacado, com a indústria, mas posteriormente também deve impactar aí o bolso do consumidor final, o índice de preços ao consumidor. Hoje também temos aí divulgação do índice de desemprego lá na zona do euro, pedidos iniciais e pedidos contínuos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que também aí podem influenciar na decisão do Federal Reserve, do Banco Central norte-americano, junto com o FOMC,
no aumento aí da celeridade de retirada de estímulos e também no aumento aí da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Com isso também temos aí discursos de membros do FOMC que podem dar uma pista um pouco maior sobre a reunião aí do dia 15, né, onde nós temos aí a decisão sobre taxa de juros e o processo de retirada de estímulos lá nos Estados Unidos, então também valendo a pena ficar de olho, e discurso de membros do Banco Central Europeu, obviamente aí olhando para esse momento aí e essa difícil retomada econômica em meio a mais uma variante aí da Covid-19, mais uma cepa, e quais serão os próximos passos aí da política monetária na zona do euro como um todo. Olhando agora um pouquinho aí para a política, né, e alguns pontos aí que podem mexer com o mercado no dia de hoje e nos próximos dias. Ontem, então, nós tivemos aí o Senado, né, primeiramente na CCJ, na sabatina, e depois os votos aí do plenário do Senado, aprovando o nome aí de André Mendonça para o STF, o Supremo Tribunal Federal. Lembrando, a indicação tinha acontecido lá no mês de julho, né, então praticamente aí 5 meses aí aguardando aí a aprovação do nome de André Mendonça, que foi indicado pelo atual presidente Jair Bolsonaro para uma cadeira no STF. Ele aproveitou aí, fez alguns discursos aí defendendo a sua visão política e religiosa também, e obviamente agora aí devemos ter novos desdobramentos com o presidente do STF aí, ainda nesse mês aí, já dando a cadeira aí para o André Mendonça, que promete aí, né, segundo muita discussão desde o momento em que foi cogitado o seu nome, mexer bastante aí com as decisões do STF. Ele aí que foi em alguns momentos chamado aí por Bolsonaro como um ministro aí terrivelmente evangélico, né? Então isso aí traz alguns desdobramentos aí que podem mexer com o mercado, principalmente por uma postura mais conservadora aí do ministro. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos. Olhando aí para aquele ponto que mexe com o mercado já há algumas semanas e é a tônica principal aí do nosso bate-papo, normalmente a PEC dos precatórios, né? Mesmo sem um acordo aí entre governo e base aliada, a PEC dos precatórios deve ir aí para votação no dia de hoje. Ela já teve alguns adiamentos, o que automaticamente aí acaba impactando aí também na confiança do investidor, e vimos isso aí em alguns momentos impactar a bolsa brasileira também. A PEC, então, a principal discussão nesse momento é em relação à revisão aí dos precatórios, né, dessa mudança aí em relação à forma de pagar os precatórios. Inicialmente aí o governo aí gostaria que isso fosse feito, e é o que foi aprovado lá na Câmara também, que essa revisão acontecesse somente em 2036, mas o relator da PEC no Senado, ele quer incluir aí essa revisão em 2026. A própria equipe econômica nesse momento aí está dividida em relação a esse ponto, principalmente aí porque teria uma nova batalha política, talvez em 2026, para, caso necessário, aprovar a continuidade do modelo atual aí da PEC dos precatórios. Modelo atual não, né? O modelo que quer ser seguido aí pela PEC dos precatórios. Isso, obviamente, aí pode continuar mexendo com o mercado, mas lembrando, né, segundo muitos especialistas, apesar de não haver um consenso, é o menos pior, como brincamos aqui quase que semanalmente, a aprovação da PEC dos precatórios para garantir esse espaço no orçamento do ano que vem. Senão, aí, na palavra aí do próprio presidente Jair Bolsonaro, não haverá recursos nem mesmo aí para pagamento da PEC dos precatórios, quem dera aí para outros movimentos aí, como o próprio Auxílio Brasil, que depende aí da aprovação da PEC dos precatórios para garantir esse espaço no orçamento. O ministro Paulo Guedes, né, ministro da Economia, ontem ressaltou aí a importância das privatizações e disse que as privatizações devem ser continuadas e ampliadas. Inclusive, as palavras dele, né, a ideia é vender ativos aí para poder aí trazer subsídios e programas melhores aí para as famílias mais carentes, para a população mais carente no Brasil. E ele disse que, inclusive, esse tema da privatização vai ser o tom da campanha das eleições 2022. Óbvio, isso sempre mexendo também aí com o mercado, e agora cada vez mais vamos ouvir falar em eleições 2022 e movimentos que podem aí mexer com o mercado.
Falando em movimentos de eleições 2022, após aí um pedido inclusive de consulta pública aí no estado de São Paulo, aí o PSB querendo saber como seria a visão aí do Geraldo Alckmin, né, vindo aí para ser o vice aí do ex-presidente Lula numa combinação entre PT e PSB nas eleições de 2022. Ontem também os deputados aí, por sua maioria do PSB, apoiaram aí essa construção de chapa junto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para as eleições 2022 e talvez aí ao final dessa semana ou mais tardar na próxima o Geraldo Alckmin, né, ex-governador também do estado de São Paulo, ex-candidato já à presidência do Brasil, deve anunciar aí a sua desfiliação do PSDB e a sua ida ao PSB. A negociação já está bem avançada e podemos então ter essa movimentação e obviamente desdobramentos após essas notícias. Continuando e olhando aqui um pouquinho para o cenário econômico e o que pode mexer com o mercado aí no dia de hoje. Já no dia de ontem, né, vimos casos aí da nova cepa aí confirmados nos Estados Unidos e mexendo muito com o mercado norte-americano. Hoje devemos aí ter desdobramentos ainda nesse sentido, né, principalmente aí após as falas lá de Jerome Powell e que trouxeram maior volatilidade para o mercado. Lembrando, né, Jerome Powell sempre reforçou ali que a inflação era transitória nos Estados Unidos e agora ele vê com maior preocupação a questão da inflação, inclusive aí falando em acelerar o processo de retirada de estímulos e também em acelerar aí o processo aí de aumento de juros para conter o consumo. Isso obviamente pode mexer com o mercado global, visto aí que a maior economia do mundo, retirando esses estímulos, reduz a liquidez também, né? Reduz a quantidade de recursos em circulação e pode forçar também outros bancos centrais, né? O Banco Central Europeu, por exemplo, também a seguir medidas nesse sentido, e o aumento da taxa de juros em países desenvolvidos também acaba impactando aí a captação de recursos em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, que obrigatoriamente tem que mexer mais, aumentar mais a sua taxa de atratividade, ou seja, os juros, para garantir aí vinda de algum recurso do exterior, e isso também traz cada vez mais volatilidade para o mercado. Aguardamos aí as cenas dos próximos capítulos e os desdobramentos também, falas aí do FOMC e novas falas aí de Jerome Powell aí, e representantes do Federal Reserve nos Estados Unidos. Em meio aí à queda da produção, né, e do preço do barril de petróleo, temos reunião da OPEP e OPEP+, aí no dia de hoje, né? Inicialmente aí a discussão viria para se falar sobre o aumento da produção diária de petróleo. Havia uma pressão muito grande, principalmente por parte dos Estados Unidos, que inclusive aí já havia ameaçado e estava vendendo aí parte das suas reservas aí de petróleo, com o objetivo de forçar uma queda no preço da commodity. Alguns países não queriam aí esse aumento da produção, porque o aumento da produção ele traz uma maior oferta normalmente aí reduz o preço, e agora talvez a reunião da OPEP mude um pouco o foco, né? Principalmente aí com a queda no preço do barril de petróleo nos últimos dias, que acabou aí fazendo com que o petróleo aí caísse da casa dos $80 para a casa dos 65, 66 dólares o barril no dia de ontem. E lembrando, em alguns momentos de lockdown aí durante a pandemia da Covid-19, tivemos a negociação aí de petróleo futuro até em cenário negativo. Então essa preocupação ela acaba aí com certeza mexendo aí com os ânimos e com a conversa aí na reunião da OPEP. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, né? Se teremos uma mudança, um aumento, redução ou a manutenção da produção diária de petróleo em 400 mil barris dia. Isso tudo aí deve ser discutido aí no dia de hoje e pode mexer com o mercado. Mesmo aí nesse cenário aí de taxa Selic mais alta, né? Em 2021 foram 128 novas gestoras de ativos de terceiros aí, né? Que acabaram aí iniciando aí suas atividades. Diferente do que muitas pessoas acreditam, né? É mais difícil aí gestor, principalmente
setores de fundos, né, as casas de gestão de ativos aí atuarem na renda fixa do que na renda variável para garantir um resultado. A renda variável ela permite mais negociações, né, operar vendido, comprado, fazer diversas operações, enquanto aí garantir um resultado aí acima da média em renda fixa ela acaba sendo mais difícil, e tivemos aí até o final do mês de novembro, né, 128 novas gestoras aí se registrando, um número maior do que a quantidade de gestoras aí que surgiram no ano de 2020, isso mexendo cada vez mais com o mercado, dando também maiores opções, mas dificultando ainda mais a escolha aí para especialistas e investidores de forma geral. Isso também acaba mexendo com o mercado e vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Apesar de uma falta de consenso sobre os ativos, né, aqui no Brasil, algumas gestoras, alguns especialistas falando que os ativos brasileiros, tanto de renda fixa como de renda variável, principalmente, estão baratos após as últimas quedas, né? Vimos o índice Ibovespa que em alguns momentos do ano criou-se uma expectativa de chegar aos 150 mil pontos, recuar para casa dos 100 mil pontos, é aquilo que nós tínhamos em novembro de 2020, e isso automaticamente gera aí algumas discussões e essa falta de consenso, onde alguns acreditam aí que é um bom momento aí para entrar novamente, aí, apesar da variante Omicron, né? Mas já temos aí alguns ativos baratos novamente, e outros aí, outras casas acreditando que a volatilidade, a incerteza ainda é muito grande, e isso também gera uma dificuldade aí nesse movimento aí do mercado financeiro também. Com isso, o investidor brasileiro, aí, na sua maioria, tem migrado aí de operações de renda variável, né, e focado principalmente em renda fixa, e ampliado também investimentos no exterior. Óbvio, né, isso mexe bastante com o mercado, muita gente também realizando prejuízos em relação aí às suas aplicações aí de renda variável e aumentando essa exposição também a investimentos no exterior. Isso também gera aí uma preocupação em certo ponto, até mesmo aí pela volatilidade dupla, né? As pessoas talvez aí que iniciam aí os investimentos no exterior nesse momento vivem também uma nova realidade, e além da volatilidade dos ativos, existe a volatilidade aí do câmbio. Isso também pode impactar o mercado financeiro e traz cada vez mais dificuldade para especialistas de investimento. Olhando agora um pouquinho para cenário corporativo e tudo aquilo que pode mexer com o mercado, as passagens aéreas aí subiram bastante nos últimos meses. Óbvio, né, temos consequências aí diversas, a própria questão da inflação, o preço do petróleo também e a demanda, né, que acaba surgindo, e voltamos a ter aí as passagens aéreas mais caras nos últimos meses, o valor mais alto aí desde 2013 em relação ao aumento aí das passagens aéreas, isso mexendo também com esse setor. É um setor aí que sofreu muito durante todo o período da pandemia. Tivemos também recente, falando no setor, né, alguns pilotos e comissários aí anunciando greve. Algumas companhias conseguiram reverter, mas essa discussão continua nos bastidores e também mexe aí com esse mercado e com esse cenário corporativo. Guerra aí dos apps de delivery, né? Recentemente aí falávamos aqui, inclusive, de algumas gigantes aí no Brasil, principalmente aí do setor de alimentos, de fast foods, etc., se unindo para criar aí um aplicativo próprio para entrega e não precisar ficar refém dos atuais aplicativos que existem, né? Uber Eats, Rappi, iFood, entre outros, né? E dentro dessa guerra aí, agora a Rappi conseguiu, dentro do estado de São Paulo, derrubar uma liminar que exigia exclusividade aí de restaurantes para o aplicativo do iFood, né? Não somente os restaurantes que estão cadastrados, mas os demais. E aí vivemos também esse momento, né, onde o consumidor final acaba tendo o maior benefício, com maior diversidade aí de players
prestando esse serviço, assim como acontece aí com outros movimentos, né, inclusive de varejistas que apoiam cada vez mais a questão de uma entrega mais rápida e uma melhor experiência do usuário. Isso tudo aí acaba beneficiando o consumidor final, mas mexe obviamente aí com o cenário econômico, corporativo e com o mercado financeiro. Aguardamos aí as cenas dos próximos capítulos e o que pode também movimentar nesse setor. A Zion Med Pharma, né, indústria aí de medicamentos no Brasil, ela conseguiu registro para os primeiros produtos aí à base de cannabis, né? Ainda existe aí um tabu muito grande, uma dificuldade muito grande para as pessoas que precisam desse tipo de medicamento aqui no Brasil, e isso aí pode mexer obviamente com esse setor farmacológico, né? Além de outros desdobramentos em toda essa questão do setor de saúde. Vale a pena então ficar de olho nesse movimento. A Unifique, né, a empresa também aí recentemente abriu capital na Bolsa de Valores e já anunciou aí um pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio na casa de 30 milhões. E fechando aqui, varejistas e as empresas de tecnologia continuam sendo as empresas aí que mais sofrem, né, com a alta de juros e inflação. Com a perspectiva de inflação, né, a população perde poder de compra e acaba aí deixando de fazer algumas compras, principalmente para pagar contas, o que afeta muito as varejistas, e as empresas aí voltadas ao setor de tecnologia sofrendo mais, porque são empresas que têm um crescimento maior e automaticamente esse crescimento aí gera aí um reinvestimento ao invés do pagamento de juros sobre capital próprio ou dividendos. Então o preço sobre lucro, né, o PL, o tempo que você teria para reaver o seu recurso aí com base em dividendos, principalmente em lucro por ação, ele acaba sendo mais longo, e isso aí faz com que muitos investidores acabem aí deixando esse tipo de investimento, e com isso são as empresas aí que mais têm sofrido aí nos últimos meses com toda essa volatilidade. Obviamente isso gera oportunidades, mas também vale a pena ficar de olho em todo esse movimento aí do mercado financeiro. Agora já são 6h23 da manhã, olhando um pouquinho aí para abertura e fechamento de mercado. Nós temos muita volatilidade aí no dia de hoje. Ontem aí tivemos algumas altas, né, principalmente na Europa, que fechou mais cedo e não pegou toda a volatilidade aí do mercado norte-americano. Hoje podemos ter desdobramentos diferentes, mas olhando inicialmente para a Ásia, temos a bolsa chinesa aí que ontem fechou lateralizando, hoje ela cai 0,19% a 14.765 pontos. Ainda nesse mesmo olhar, a bolsa no Japão, a bolsa Nikkei, também fecha em queda no dia de hoje, uma queda de 0,65% a 27.753 pontos, e há uma preocupação muito grande, obviamente, em torno aí da variante Omicron, né? E também da desvalorização que tivemos em alguns momentos, principalmente aí das empresas de tecnologia na bolsa Nikkei no Japão. Isso tudo aí mexendo com o mercado nessa semana. Olhando aí para índice aí das bolsas europeias e pré-market nos Estados Unidos, como eu disse, bastante oscilação já desde as primeiras horas do dia, né? Nesse momento nós temos o DAX na Alemanha, que ontem subiu mais de 2%, hoje ele cai 0,71% nesse momento. O CAC na França aí cai 0,55% e no Reino Unido também a queda é de 0,55%, nesse momento 6h24 da manhã. Algumas preocupações, principalmente aí com desvalorização de algumas empresas, né? E obviamente aí cada vez mais surgindo gargalos aí em cadeias produtivas, o que acaba influenciando e trazendo aí forte queda em ações aí de empresas na Europa, juntamente, óbvio, com o aumento dos casos de Covid, né, que já estava acontecendo, e a nova variante Omicron, que ainda é uma incerteza, apesar de alguns sintomas serem mais fracos, né, em relação às outras variantes da Covid, ainda existe muito estudo a ser feito, inclusive em relação à eficácia das atuais vacinas aí contra a variante Omicron. Olhando aí para a pré-market dos Estados Unidos, nesse momento aí nós temos uma perspectiva de alta, né? As bolsas norte-americanas nesse momento aí operam em pré-market aí Dow Jones
com alta de 1%, S&P 500 com alta de 0,85% e Nasdaq com alta de 0,70%. O mercado talvez reagindo um pouco aí após a queda forte no dia de ontem, né? O mercado talvez entendendo aí que teremos que conviver um pouco com algumas incertezas, inclusive aí com os movimentos nos Estados Unidos em relação à retirada de estímulos e possibilidade de aumento dos juros. Ibovespa deve seguir o mesmo caminho, mas óbvio o mercado é soberano, assim como ontem tínhamos uma perspectiva de forte alta e o jogo virou, podemos também ter algo acontecendo nesse sentido no dia de hoje, por isso a importância de ficar de olho aí em alguns dos pontos que movimentam o mercado. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Amanhã, a partir das 5h50, nós nos vemos novamente aqui ao vivo para mais um bate-papo aí sobre o que aconteceu no mercado hoje e o que esperar do mercado para o fechamento dessa semana. Bons negócios e até lá. Tchau, tchau.